Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu gostaria de falar do auge ao fracasso do rei Saul. Mas primeiro temos que conhecer o nome do Senhor e suas finalidades. O Deus que cuida do seu povo quando ele sofre se chama Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. Senhor é o nosso pastor. No livro de João, no capítulo 10, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que ele tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato de que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome deste Deus se chama Jeová Maquidesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A apresentação do livro de 1 Samuel. O propósito desse livro é de explicar que a dinastia de Davi continuaria a ser a esperança. A data está entre 930 e 538 a.C. E as verdades fundamentais são que Deus queria que o seu povo tivesse um rei escolhido por ele, Deus. Deus cuidadosamente preparou o caminho para o rei de sua escolha. Deus escolheu a casa de Davi para ser a família real eterna. Apesar da fraqueza do reino de Davi, a esperança para o Deus ainda permanecia na sua família. A falta de fé que fecha as portas. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salvou de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Embora o que eles desejavam e de fato exigiam fosse tão equivocado, Deus até atenderia o seu pedido, devido a uma lei de providência de deixar os homens livres para escolher. O início da era de Saul. Em 1 Saul, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: Benjamim tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Samuel unge a Saul, rei de Israel. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 1, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. E disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança? O beijo era uma maneira pela qual, nessa época, de expressar respeito e admiração por uma soberania. Vemos que todos os sinais externos da ajuda de Deus se encontram aqui. Entretanto, o que estava por fora não podia mudar o que estava por dentro, referindo a um coração mau devido à sua incredulidade. Um coração mudado. Em 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: e sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe deu um coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. No versículo onde é citado, virando as costas para partir de Samuel, Deus também se virou para dar-lhe um outro coração. Quer dizer, Deus se voltou para lhe dar um coração mudado. E Saul cresceu internamente até o nível das suas circunstâncias mudadas. Saul é estabelecido rei. Em 1 Samuel, no capítulo 10, do versículo 17 ao 18, diz assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei vocês das mãos dos egípcios, e da mão de todos os reinos que oprimiam vocês.
o que o Senhor sempre havia feito por eles, as mesmas coisas que desejavam. Eles desejavam libertação dos filisteus, mas a sua libertação através do Senhor dependia somente da própria conduta. E deles foi requerido pelo Senhor que se arrependessem dos seus pecados e que se livrassem de toda idolatria na terra, antes de tomarem posse da vitória. O que eles na realidade desejavam era independência em cumprir essa questão de arrependimento, concedida pela organização e uso dos recursos militares. Mais uma vez vemos que eles achavam que a vitória seria através de seus braços. Samuel se retira como juiz. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Com efeito, Samuel foi profeta e o último juiz, e estava se retirando como líder governamental. Na expressão "vocês têm um rei que governará", se refere porque antes da monarquia eram juízes que mantinham consigo a responsabilidade de manter a ordem e de resolver questões envolvendo o povo. A mensagem do profeta Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: Então Samuel disse ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou seus pais da terra do Egito. Se o Senhor não fizer alguém ir adiante, não haverá na realidade avanço. Sempre devemos desejar só o avanço que Deus dá. A justiça divina. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 18, diz assim: Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuvas. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. A tormenta neste período foi uma evidência da justiça divina, devido à rejeição do seu povo ao Senhor. O arrependimento agrada muito a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 19, diz assim: E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. A exortação de Samuel ao povo. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 20, diz assim: Respondeu Samuel: Não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirva o Senhor de todo o seu coração. A resposta ao pecado não é para parar de servir ao Senhor, mas sim nos lançar aos pés do Senhor pedindo perdão e prosseguindo em servir ao Senhor com todo o nosso coração. O início da queda de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reina sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem. Embora as bênçãos de Deus tenham sido prometidas aqui, sem liderança apropriada, pois em Saul não haveria essa liderança. Sendo assim, as bênçãos seriam impossíveis, nas quais os profetas, os sacerdotes, as lideranças eclesiásticas que deveriam liderar. A diferença de um coração de Deus, um coração voltado a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 3, diz assim: E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, e ouviram sobre isso os filisteus. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Jonatas, filho de Saul, agia na virtude da fé, enquanto Saul agia na virtude da natureza.
Jonatas chamava o seu povo de israelita, como Deus o chamou, e Saul chamava de hebreus, como os filisteus chamavam o povo de Deus. Saul em queda livre. No seu primeiro pecado, a obstinação. Em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 8 ao 10, diz assim: E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: Tragam o holocausto e os sacrifícios de comunhão para mim. E Saul ofereceu o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E então disse Samuel: Você agiu como louco, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Está claro que o profeta Samuel, da boca do Senhor, tinha ordenado a Saul que reunisse o povo e ali esperasse 7 dias por ele. Isto era um propósito determinado por Deus como uma prova, para ver se o rei Saul se sujeitaria à vontade de Deus ou se agiria com seus próprios braços. Como veremos, ele não saiu aprovado da prova. Saul tinha, como muitos homens têm hoje em dia, um argumento religioso a favor da desobediência. Saul tinha os seus olhos no povo, como citado no versículo 11, e não em Deus e nos seus mandamentos. O segundo pecado de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 15 ao 18, diz assim: Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, e eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Diga-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Melhor obedecer do que sacrificar. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 22 ao 23, Samuel diz assim: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros? Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel faz o que Saul não fez. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 32 ao 33, diz assim: Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Samuel anuncia o juízo de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13, e disse Samuel: Você agiu como louco, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A linhagem de Saul não continuará no trono. Ele não perdeu o trono devido ao poder dos filisteus, mas sim pela falta que havia em seu coração e o de Deus.
Se Saul tivesse verdadeiramente arrependido, ele poderia ter sido perdoado. Porque tanto a disciplina de Deus quanto as promessas são condicionadas ao coração do homem, tanto na sua atitude e no seu comportamento diário. Não há fatalidades na Bíblia, e sim uma disciplina paciente para que o homem se recupere. Porém, por detrás dela está a onisciência e a onipotência divina. Então, na visão profética, a recusa de Saul de se arrepender e a sua desobediência, bem como a sucessão de Davi, foram reveladas como os fatos cumpridos. O exército de Saul, em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 15, diz: Então Samuel partiu de Gigal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Esse número pequeno do exército de Saul, os israelitas, enfrentaria os 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e mais os soldados a pé. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Estes relatos do desprezo de Saul pelos filisteus, o povo estava sem armas e a resistência seria impossível. O quadro aqui é muito triste. Aqueles que compensavam ser povo de Deus e herdeiros da promessa estavam desarmados na presença dos inimigos que saqueavam no reinado de Saul. Mas a fé em Deus pode ser exercida. Não importa em que condição o povo de Deus possa estar, Deus sempre honrará. A guerra espiritual. Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 22, diz assim: Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinham espada ou lança nas mãos, somente o próprio Saul e seu filho Jonatas. Somente Saul e seu filho Jonatas que tinham armas. Então, não estavam ali 600 que tinham que enfrentar uma multidão de filisteus, mas 600 homens que não tinham armas de guerra. Hoje é possível notar que tem pessoas sem armas espirituais para enfrentar a guerra espiritual. A façanha de Jonatas. Em 1 Samuel, no capítulo 14, versículo 1, diz assim: Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isto ao seu pai. Sem dúvida, o que Jonas fez veio do Senhor. Se no último capítulo nos mostra a necessidade e os efeitos da incredulidade, este capítulo mostra a sabedoria e os resultados da fé. Porque em qualquer lugar onde é encontrada a fé, Deus mostra a sua força. Portanto, o horror da incredulidade em Saul se difere com a beleza da fé de Jonatas. A confiança de Jonatas em Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 14, versículo 6, disse assim: E disse Jonatas ao moço que levava as suas armas, dizendo: Vem, passemos a guarnição dos filisteus. Certamente operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Jonatas não pensou em si mesmo, e as suas palavras ao moço que levava suas armas não expressaram dúvida quanto à capacidade de Deus para vencer os inimigos. A fé e a incredulidade. Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 7 diz assim: Então o moço que cuidava das armas de Jonatas disse: Faz tudo o que tem no seu coração. Estou aqui contigo conforme a tua vontade. O maior recurso que um homem de Deus pode possuir é ter indivíduos que o seguem em sua fé. Aqui podemos entender que o moço que carregava as armas de Jonatas já tinha percebido quem era o Deus dele. E ele se plantou na fé junto com Jonatas. Mas também é necessário dizer: cuidado com o indivíduo que segue o homem em sua incredulidade. Saul é colocado à prova pela segunda vez. Em 1 Samuel, no capítulo 15, do versículo 1 ao 3, diz assim:
Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo de Deus. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Vemos aqui que Saul foi posto à prova pela segunda vez e fracassou. Os filisteus foi um instrumento de Deus na primeira prova do rei Saul, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13. Na primeira prova, demonstrou que Saul era um homem carnal, e ele falhou em confiar em Deus. E na segunda prova, o rei Saul deveria ter destruído totalmente os amalequitas. Era uma nova chance de arrependimento e também de obedecer a Deus. Na segunda prova, ele demonstrou ser desobediente porque pôs a sua própria vontade e não a de Deus. Estas duas palavras, confiar e obedecer, são chaves na vida cristã e são coisas impossíveis para aqueles que estão fora da vida cristã. A palavra-chave citada aqui é a destruição de tudo o que lhes pertence a respeito dos amalequitas. Amaleque, na tipologia do Antigo Testamento, é um tipo da carne. A carne pertence à natureza pecaminosa e caracteriza os esforços próprios do homem para salvar-se por meio das boas obras, dinheiro, educação ou religião. E isso acaba nos afastando dos caminhos do Senhor. É a ruína de quem segue por esse caminho. É a fonte do conflito maior do cristão. Paulo disse em Romanos 8, versículo 13: Se viver segundo a carne, morrerás. O terceiro pecado e abominável de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 11, diz assim: Quem devo fazer subir? Perguntou a feiticeira. Ele respondeu: Samuel. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas e nem por sonhos. Por isso chamei para dizer-me o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, Davi. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas, para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. No livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também.
Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A importância do ID. No livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o nosso cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam os seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. O que é a igreja? Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Antes de orar, eu quero te convidar para um voto de fé. E veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, temos que ter ciência que o nosso Deus é um Deus extremamente ciumento. Então não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o nosso tempo para Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora que o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo, e já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Na quarta etapa, falaremos da importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas
por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais ou deixar de fazer algo que gostamos. Isso é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus pegou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois Jesus de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Pai amado, Pai querido, é na tua santa presença, meu Senhor, que eu me coloco nos teus pés, meu Pai, me humilhando, meu Pai. Eu me humilho pelas essas vidas, meu Pai, que não te conhecem no profundo, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, meu Pai. Então, meu Pai, dê essas pessoas aí discernimento, meu Pai. Reaviva o espírito dela, meu Pai. Faz arder o teu espírito dentro delas, Senhor. Meu Pai, que a nossa fé nunca vacile, meu Pai, e que possamos manter os nossos olhos sempre acima dos nossos problemas. Ainda que por algum momento o nosso olhar se desvie do teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de ti, meu Pai, que o Senhor faça igual fez com Pedro, quando ele estava se afogando. O Senhor estendeu a mão para ele e falou: homem de pouca fé. Assim somos, senhores, pecadores, meu Pai, e precisamos de ti, Senhor, mas precisamos de uma forma diferente. Precisamos que o Senhor esteja, meu Pai, no leme do nosso barco, Senhor. Que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja o nosso acordar, o nosso dormir. Pai amado, Pai querido, eu te peço, meu Pai, porque tem pessoas, meu Pai, que confiam em ti, meu Pai. Essas pessoas que ainda têm dúvida, meu Pai, que o Senhor venha agir através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que eles possam, meu Pai, ser, meu Pai, como aquela pérola valiosíssima. O reino do céu procura por pérolas, e quando encontra uma valiosíssima, ele vende tudo que tem e compra. Assim é o reino de Deus, meu Pai. Meu amado, minha amada, vocês são pérolas valiosíssimas. Deus amado, Deus querido, nos leve a um nível maior de intimidade, que nós estejamos mais sensíveis ao Teu Espírito, mais atentos ao Teu chamado, Senhor, que todas as nossas dúvidas possam ser sanadas, Senhor. Senhor, você é um Deus perdoador, um Deus tão bondoso, meu Pai. Eu te peço pela vida dessas pessoas, Senhor, e quero agradecer a essa família aí que tanto tem se empenhado pelo Senhor. Eu quero agradecer por elas terem entrado em intercessão pela minha vida, meu Pai, porque a oração do justo tem muitos em seus efeitos. E assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá.